Olá! Alguma vez você ouviu e até provavelmente chegou a utilizar o termo projeção. Indiscutivelmente, a ideia básica contida nessa expressão é a de um arremesso ou a de um lançamento. No caso, então, um projetar no sentido de um mover para ou mover na direção de, cabendo seu uso dessa maneira em vários domínios. No domínio específico da psicologia, nenhum outro pensador conseguiu empregar a projeção com mais habilidade para explicar fenômenos psíquicos do que Sigmund Freud. Só que falar sobre o desenvolvimento desse conceito dentro da sua construção teórica não tem como ser uma tarefa muito fácil pelo seguinte motivo. Esse percurso acaba misturando descobertas interessantes de um lado, uma revisão conceitual feita de forma frequente ao longo dos anos por outro, e, no meio disso tudo, existiram lacunas que, bem ou mal, acabaram sendo deixadas. Aqui hoje, então, me coloco como objetivo responder perguntas do tipo: qual, afinal, foi a visão freudiana da projeção? Implícito ao uso desse processo psicológico, qual a real necessidade que a motivaria? Também, projeção e transferência vêm a ser a mesma coisa? Enfim, essas e outras várias perguntas eu responderei ao longo dessa nova pesquisa, lembrando que as referências bibliográficas deixo na descrição dessa conversa. Espero que mais esse trabalho vocês apreciem. Em termos de uma definição básica para um conceito tão importante, o que devemos ter em mente é que, de acordo com Freud, a projeção designa a existência de uma operação psicológica caracterizada essencialmente pela expulsão de qualidades, sentimentos e desejos existentes até então em uma pessoa que são atualizadas consequentemente em outra ou até mesmo em animais e coisas. Na medida em que esse processo acontece, o receptáculo do material projetado ganha um valor que até então não lhe competia, transformando-se assim em algo que provoca medo para quem projetou em uma série de casos, significa pavor em outros, admiração doentia ou inveja em um terceiro caso, e assim por diante. Importante de qualquer maneira perceber que nunca o objeto que recebe a projeção vai ser visto por aquele que projetou como tranquilo. Freud começa o estudo da projeção em conformidade com o estudo de um quadro psicopatológico bastante grave, a paranoia. Isso entre os anos de 1895 e 1896, época, aliás, em que ele dedica a essa enfermidade um importante estudo enviado ao amigo William Fliess, o Rascunho H, além de falar da paranoia também no terceiro capítulo do artigo sobre as novas observações das neuropsicoses de defesa. A essa altura, a projeção é compreendida como um mecanismo base dessa organização psicológica e, em resumo, ela entraria em ação na medida em que ajudaria o indivíduo a expurgar para fora do seu psiquismo representações inaceitáveis. No caso, Freud descobre a incidência de representações ligadas a desejos homossexuais que não poderiam ser admitidas pelo indivíduo frente, sobretudo, ao que ele fantasia a respeito do complexo de castração. Sendo essas representações deslocadas para fora, mas não em um objeto específico, elas retornariam sob a forma de uma severa recriminação, e a origem do perseguidor que tanto caracteriza o discurso paranoico encontraria nesse fenômeno a sua causa. Nesse contexto inicial da exploração a respeito da projeção, Freud tinha então cerca de 39 e 40 anos. Um dado interessante também é que nesse momento ele compreende a paranoia como uma oposição ao funcionamento psicológico encontrado na neurose obsessiva, a enfermidade das ideias fixas. Só com um detalhe. Nesta última, o recalque de ideias inaceitáveis, mas também ligadas à homossexualidade em particular, vai para o inconsciente. E o sintoma primário de defesa do obsessivo acabaria sendo a desconfiança de si próprio. Já na paranoia, o recalcado é lançado para o exterior graças à projeção, e o sintoma primário, como vimos, seria a desconfiança não de si, mas de um outro. Até a publicação do caso Schreber, Freud passaria a ver a projeção não mais como o mecanismo causador da paranoia, mas como uma parte do processo todo, bem como ele vai fazer da projeção um equivalente de outro processo psicológico importante, mas encontrado nas neuroses, o chamado retorno do recalcado. Quem lembrou desse detalhe importantíssimo foram os autores do vocabulário de psicanálise, e a diferença básica entre esses dois processos viria a recair no fato de que a maneira pela qual aquilo que está no inconsciente voltaria para a superfície, se daria a conhecer, tem na paranoia uma direção diferente. Não do inconsciente para fora, como nas neuroses comuns, mas de um fora, que faz às vezes desse inconsciente para dentro, na direção do indivíduo. À medida em que as pesquisas psicanalíticas avançam, Freud foi se dando conta de que a projeção estaria presente na formação de várias outras situações psicológicas. Exemplos: haveríamos na formação dos sonhos,
ou então estruturando o essencial daquilo que conhecemos como as mitologias, religiosas ou não. Haveríamos num tipo muito especial de ciúme, nas superstições e excessivamente presente nas chamadas histerias de angústia, as populares fobias. A projeção nesse último estado respeitaria uma ordem similar à que mencionei há pouco, ou seja, nas palavras do próprio Freud, abre aspas, o eu dessas pessoas que sofrem com a histeria de angústia comporta-se como se o perigo de desenvolvimento da angústia não proviesse de uma moção pulsional interna, nelas mesmas, portanto, mas de uma percepção e pode reagir contra este perigo exterior provocado pelo objeto-alvo da projeção pelas tentativas de fuga próprias aos evitamentos fóbicos. Fecha aspas. Em se tratando do ciúme projetivo, o que Freud descobriu foi que, com muita frequência, uma das pessoas que compõe o par amoroso projeta de forma violenta no outro um desejo seu de infidelidade. Assim, o infiel, na verdade, é quem projetou, e por meio da projeção essa pessoa se defende, acima de tudo, do reconhecimento de pulsões e de ideias que povoam o seu próprio psiquismo. Já no tocante às mitologias de natureza religiosa ou não, Freud reconheceu que deuses e demônios de variadas espécies seriam também maneiras pelas quais um número altíssimo de pessoas consegue pôr para longe de si desejos das piores espécies, vivendo então, e graças à projeção que age forte dentro delas, um processo análogo ao ato da purificação de si e do livramento desse encontro de cada um que crê em deuses, heróis, vilões e demônios com o que realmente povoa as profundezas da própria mente. Interessante também é que, graças a Freud, hoje nós podemos compreender que a projeção ajuda no processo de criação de uma ignorância de si mesmo. E, aproveitando o ensejo, quero falar agora sobre alguns dos ganhos atrelados ao uso desse mecanismo. Em termos de vantagens para as pessoas que projetam, de antemão podemos conceber 3. 1. A projeção ajuda nesse processo de não admissão da existência, dentro da própria pessoa, de impulsos agressivos, mortíferos, atrelados ao ódio ou obtenção de prazeres vistos pelos outros como inadequados, mas que até a ocasião desse arremesso para fora, o indivíduo busca pôr em ato. Indo nessa linha, a projeção ajuda na construção de uma imagem para a pessoa mesma de um tipo de ser humano menos passional, menos pulsional, mais educado, amoroso e sociável, incutindo a outrem impulsos antissociais que a pessoa alimenta e que respeitam apenas o princípio do prazer, não o princípio da realidade. Respeitando também o princípio da constância, falarei sobre esse pressuposto freudiano em outro momento a fim de ir clareando pouco a pouco pontos da ampla e muito difícil teoria psicanalítica. A projeção ajuda ainda no sentido de facilitar o trabalho de outras funções que acabam compondo o aparelho psicológico. Foco, atenção, memória de curto prazo, de longo, o próprio recalque se beneficia muito da atuação da projeção, entre vários processos que sofreriam caso desejos adentrassem à força, como tem que ser, na parte pré-consciente e consciente do eu. A projeção, longe de ser um processo simples como podemos ver, ajudaria ainda o bebê em pleno auge da fase oral a organizar o essencial daquilo que a sua personalidade deve ir contendo. Junto com Zandor Ferenczi, Freud descobre que ao lado da introjeção, o bebê há de expurgar de si aquilo que não gera prazer, retendo então no seu pequeno eu em formação, graças à introjeção, somente aquilo que do meio lhe soa prazeroso. Freud não chegou a concluir o raciocínio de que o vai e vem entre a projeção e a introjeção, tão frequente durante os primeiros meses de vida especialmente, é o que garante as possibilidades da criança conhecer a seguir as noções de dentro e de fora, mas deu elementos para que supuséssemos isso. E quem, adiante, fez bom uso desse trecho da teoria freudiana foi, de um lado, a psicanalista austríaca Melanie Klein, assim como Anna Freud. Haverá uma nítida relação entre a projeção e vários outros conceitos psicanalíticos: introjeção, recalque, identificação, conversão, pulsão e transferência, por exemplo, devendo ficar claro que, do ponto de vista freudiano, projeção e transferência não são a mesma coisa, podendo, no máximo, a projeção fazer parte dessa outra defesa. Por exemplo, quando o paciente lança na direção do seu psicanalista uma tirania que na realidade não compete a esse último. Abordarei de qualquer maneira a transferência em uma outra pesquisa. É justo com um conceito tão belo e ao mesmo tempo complexo. Enfim, a projeção mesma não é um tema simples, tanto no âmbito da teoria como do seu manejo na prática.
e espero, a partir dessa espécie de síntese, ter ajudado a torná-la mais clara naquilo que ela tem de específico, ainda que pudesse falar mais a seu respeito. Resumidamente, então, que vocês possam sair desse encontro comigo sabendo de pelo menos 3 coisas quando o assunto é a projeção no sentido freudiano do termo. Primeiro, que só faz sentido falar na existência desse mecanismo quando temos em mente também o domínio das pulsões, especialmente as que dão vida a representações geradoras de, no fim, menos prazer do que desprazer. Segundo, a projeção tem parte fundamental ao lado de outros processos na organização daquilo que deve o eu do bebê conter. E, terceiro, sempre que à mente vier a palavra projeção, que venha junto também um movimento de rejeição e de ejeção de intenções, na maior parte das vezes, no movimento final que garanta a sensação da pessoa não ser isso que parte de dentro dela. E, claro, dela não ter isso. Ainda outras questões não foram abordadas, por exemplo, algumas lacunas que Freud acabou deixando, e posso responder isso em outra pesquisa. Uma parte 2, por exemplo, já relacionando projeção e transferência. É uma ideia. De qualquer maneira, se você gostou dessa pesquisa, deixe abaixo o seu gostei e se inscreva no canal caso não seja ainda um inscrito. Compartilhe essa pesquisa com aquele conhecido ou conhecida que tem apreço pela densa teoria psicanalítica e domingo que vem nos encontramos novamente. Até lá!